companheiros de doutrina espírita. Mais uma vez estamos aqui junto a vocês para dar continuidade às nossas mensagens nesta hora tão difícil que a humanidade vem atravessando. A doutrina espírita realmente tem muitas respostas para tudo que vem acontecendo na face da Terra. Por isso é que hoje nós trouxemos um tema diferente, mais atualizado, porque o mundo inteiro hoje começa a despertar para a vida depois da morte, a continuidade da própria vida espiritual, na vida espiritual. Assim, hoje o nosso tema é o Consolador Prometido. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, vós também estejais. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Assim, meus queridos amigos, quando a gente lê esse texto de João, sentimos que naquela época em que Jesus passou pela terra, a humanidade ainda não estava com conhecimentos bastante para entender as coisas transcendentais que Jesus poderia passar para nós. Entre elas, há muitas moradas da casa do meu Pai, né? O Consolador Prometido, que agora nós estamos mostrando para vocês, foram coisas que deixaram algumas interrogações na mente humanos da época. A sabedoria divina nos fornece o estímulo e a energia que fortalece nossa vontade, mas não nos desobriga do esforço pessoal. Claro, a gente vai adquirindo conhecimentos, a gente vai se enriquecendo de informações, não só da vida, como da vida após a morte. E então, cada um, usando naturalmente a sua fortaleza, a sua vontade, vai se aprofundar nos assuntos que estamos expondo. Mas mesmo assim, não procure se afastar das tarefas, ficar em casa, trancado de quatro portas, só lendo. A casa espírita precisa da nossa presença para receber aquelas almas sofridas que estão perambulando pela terra e correm para ali em busca de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, de um apoio. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 15 e 16. Então, continua aqui essas referências de Jesus para o futuro, porque realmente Ele foi crucificado. Para o mundo judaico, Ele morreu. Mas quando houve a ressurreição, mudou tudo. Mudou toda, digamos assim, a estrutura religiosa que predominava naquela época. Porque se Ele morreu e apareceu novamente diante dos seus, há algo que se deve investigar e que se deve buscar através não só da filosofia de Moisés, mas de outras filosofias onde se fala muito em torno
da vida depois da morte. O Consolador, que é o Espiritismo, está dito no Evangelho assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 17. Ora, nós constantemente nas nossas casas espíritas estamos trazendo para os companheiros todas essas informações que estão dentro do Velho e do Novo Testamento. E Jesus, quando se encontrou assim à alta noite com Nicodemos, ele fez algumas interrogações, entre elas as que ele tomou um verdadeiro susto quando Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele gritou: como pode ser isso, Senhor? Se eu sou um homem de 60 anos de idade, como é que eu vou voltar para o ventre de minha mãe? E Jesus: pois é, se eu falo das coisas da terra você não me entende, imagine se eu falar das coisas de meu Pai. Ora, então vocês estão vendo, companheiro, que o Cristo, diante do desenvolvimento intelectual daquela época, ele não podia ir além daquilo que ele vinha passando para aquelas pessoas, digamos assim, de uma visão muito acanhada, em torno exatamente de um conhecimento que estava contido no Velho Testamento. E, é claro, ele só podia falar sempre dentro daqueles conhecimentos que os judeus já tinham algum conhecimento. E aqui é por lá, quando ele avança um pouco, estremecia de ponta a ponta os sacerdotes da época. Assim também, diz ele, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, 26. Hoje, no momento atual, há uma revolução mundial. Se fundam até universidades, cuja finalidade é se aprofundar, é pesquisar, é trazer informações daquilo que acontece depois da nossa morte. Para onde vamos, aonde iremos habitar e como é a convivência lá no mundo espiritual. Então, hoje existem muitos médiuns extraordinários na Europa que estão procurando trazer essas informações do mundo de alguns espíritos que já partiram para o outro lado, as suas experiências, para alicerçar na mente humana que a vida continua depois da morte. A partir do século XVIII, com a revelação de Allan Kardec, em que este demonstra a existência do mundo espiritual, habitado por espíritos que estiveram reencarnados na Terra, confirmam as palavras de Jesus. Claro, queridos companheiros, não precisamos entrar em mais detalhes. A codificação espírita está repleta dessas informações. A literatura espírita também, romances, livros de pesquisas sobre reencarnação, sobre magnetismo, sobre outras grandes informações das energias espirituais. É claro, está aparecendo muita coisa nova para toda a humanidade. E é claro que muitos aqueles fatos, aqueles eventos que foram realizados por Jesus, ainda hoje são eles, digamos assim, realizados pelos médiuns espíritas que existem na face da Terra.
Porque aqueles que partiram para lá, médicos, cientistas, escritores, poetas, aparecem nos grupos espíritas das suas sessões mediúnicas e aqui e acolá estão psicografando, estão ditando mensagens, poesias, filosofias, comprovando exatamente que o Consolador prometido já está entre nós. E há uma grande interrogação, que muitos fazem diariamente, aqueles que não são espíritas, mas que sempre estão ouvindo as nossas dissertações, interrogam. A humanidade quer saber, por que sofremos? Para onde vamos depois da morte? Os laços de família se rompem-se depois da morte? Ora, meus queridos, isso é todo dia. Porque há tanto desespero quando uma pessoa nossa morre, desencarna, e aquela pessoa que não tem ou não teve nenhuma grande informação em torno dessa passagem, muitos pensam que aquele membro querido da sua família vai para uma zona em que eles não sabem definir, mas que algumas religiões dizem que existem, do outro lado da vida, alguns estágios, ou mesmo alguns mundos, onde irão habitar os espíritos de acordo com a sua elevação moral e espiritual que levou aqui da Terra. Então, algumas religiões criaram o purgatório, criaram o inferno, criaram o limbo. Outros já dizem que nós só vamos despertar no final dos tempos, quando então Deus virá para fazer a separação dos bodes das ovelhas. E outras mais informações filosóficas existem, mas a doutrina espírita, em simples palavras, dissecando exatamente as palavras de Jesus, todas aquelas suas predições para o mundo atual, nós encontramos facilidade, alegria, ficamos crentes de que a nossa vida continua e continuaremos ao lado dos nossos que já partiram. Isso é uma grande esperança, mas tão grande que nós ficamos felizes. E quantos são aqueles que frequentam a doutrina espírita que não choram, não na hora do desencarne e nem tampouco na hora do sepultamento, porque eles sabem que aquela falta é temporária, que logo mais nós iremos nos encontrar com eles na vida espiritual. Para tanto, não nos afastemos de nossas tarefas espirituais, por menores que sejam, pois não é a extensão do trabalho que revelam a importância da mesma. Ora, muitos, quando lhe é oferecida uma oportunidade para exercer uma função na casa espírita, ficam procurando os postos maiores da casa, aquilo que possa ele se projetar, porque ele acredita que se começar com tarefas maiores, com eventos maiores, ele será muito mais apreciado do que dentro de tarefas menores, simples. Então essa frase tem um significado muito grande para todos nós que somos trabalhadores da casa espírita. Eu vou repetir, porque ela está muito presa na nossa convivência na casa espírita. Para tanto, não nos afastemos de nossas tarefas espirituais, por menores que sejam, pois não é a extensão do trabalho que revela a importância da mesma. São os momentos difíceis que devemos demonstrar a nossa gratidão a Deus por meio de nossas meditações e orações. Quer dizer, busquemos
nas horas de incertezas, nas horas de tristeza, dos desânimos, orar, pedir aos nossos amigos espirituais que fortaleça a nossa mente e que não nos deixe perambulando, vacilando dentro da fé espírita. Assim, nós devemos utilizar a gratidão a Deus por meio das nossas próprias meditações. A Terra vive ainda em fase evolutiva de dor e sofrimento, até que a compreensão das palavras de Jesus floresça em todo o mundo, aflorando assim a consciência humana em todo o seu potencial, cheia de vida e esperança. Quando, por volta do século XVIII, 1848, o mundo foi abalado na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, com fenômenos estranhos dentro de uma casa, onde os objetos se moviam, se ouviam pisadas, se viu objetos se locomoverem, e era a residência do Sr. Fox. Foi um acontecimento que se espalhou pelo mundo inteiro, porque a seguir as jovens, as filhas do Sr. Fox, entraram em contato com esses espíritos que estavam ali utilizando a mediunidade das mesmas para provocar os fenômenos que se sucederam. Daí toda a Europa foi sacudida por fenômenos extraordinários, que eram das mesas girantes, e que as famílias reuniam-se à tardinha para fazer um chá cultural, e ali jovens que eram sensitivas reuniam-se em torno de uma mesa, colocavam muitos papéis, lápis, e colocavam as mãos em cima daqueles papéis, daqueles alfabetos, e ali iam se formando frases, palavras, e essas palavras eram exatamente trazendo àquelas pessoas que ali estavam informações que os deixava completamente extasiados. E até aí, o nosso querido professor Leão Hipólito Denizade Rivail ainda não havia participado de nenhum destes acontecimentos. Um dia, o nosso querido professor Pestalozzi, que também era um grande estudioso lá na Suíça, as suas ideias vieram para a França. E, ao chegar na França, já vários grupos naquela época trabalhavam na área do magnetismo, em que o professor Rivail tomou parte durante 20 anos naqueles grupos, mas sem ter aproximação nenhuma com as famosas mesas girantes. Até que um amigo o convidou a assistir umas dessas reuniões para tirar suas conclusões e tirar as suas dúvidas, porque ele também estava extasiado com o que estava observando. E como o professor era um homem altamente pesquisador, sério, ele o chamou para ir com ele à casa de uma dessas médiuns. E assim, um dia, eles foram. E o professor Rivail, é claro, sentou-se na última fila, porque ele tinha vindo só para satisfazer aquele seu companheiro e não queria magoá-lo, mas que no meio daquele espetáculo que estava ali acontecendo, ele iria embora, porque não podia aceitar jamais que uma mesa que não tinha cérebro para pensar
e nem nervo para sentir, pudesse falar, pudesse se movimentar. E aqui parece ser ridículo. Então, mas ele se impressionou com o que viu. Não disse uma só palavra, assistiu toda a demonstração, voltou para sua casa, preparou um alfabeto. Na outra reunião que ele compareceu, sentou-se na primeira fila. E assim que a mesa levitou, ele passou a mão por baixo, para saber se não tinha alguma coisa puxando. Passou a mão por cima da mesa, porque podia ter algum cabo de aço, alguma coisa, levando-a, suspendendo-a. E ele então verificou que nada disso existia. Então começou o primeiro diálogo do professor Rivail com aquelas energias que estavam ali manobrando, movimentando aqueles objetos. E daí ele começou a fazer perguntas, e as perguntas e as respostas vinham através de letras, que formavam palavras. E ele foi então aperfeiçoando os métodos de investigação nessa área, passando ali, criou uma cestinha, tripé, amarrou um lápis, as jovens colocavam as mãos sobre essa cestinha e ela se movimentava e escrevia. Mas era uma coisa tão ilegível que o professor, que era um grande observador, ele pegou as canetas e colocou nas mãos das jovens e colocou muitas folhas de papéis. E abriram-se os trabalhos e de repente as jovens todas começaram a escrever e assim dando origem à psicografia espírita. Então, meus queridos amigos, através da psicografia, toda uma grande literatura espírita desabrochou. A codificação, que foi uma verdadeira revolução no mundo literário, no mundo da época, em que, quando Kardec lançou a primeira obra, o Livro dos Espíritos, mais de 1.500 pessoas compareceram aquele dia famoso em que ele estava apresentando uma nova filosofia para a humanidade. E daí começa então a grande trajetória do Consolador Prometido por intermédio da doutrina espírita. Portanto, cada um procura ler. Eu vou citar os livros. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro publicado em 1857. O segundo foi o Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, Céu e Inferno. O quinto, Gênesis. E logo a seguir, Obras Póstumas, porque ele deixou muitos escritos e que foram transformados em um livro chamado Obras Póstumas. E foi tudo aquilo que ele deixou nos seus arquivos de apontamentos e que foi transformado em uma última edição, uma última obra da codificação espírita. Leiam e tirem suas dúvidas, como nós também tiramos as nossas. Hoje nós vivemos tranquilo, não temos medo da morte, não temos medo dessas coisas de peste nem nada disso, porque sabemos que tudo tem leis de Deus que regem tudo que existe no universo. São energias que regem o universo, mas que o mundo não sabia, que o mundo não tinha a menor visão sobre isso. Mas com o despertar da mediunidade, com o despertar de sensitivas, a coisa tomou uma outra dimensão. E hoje no mundo moderno, a doutrina espírita vem tomando lugares e mais lugares no meio de todas as academias, dos pesquisadores e da ciência. Muito obrigado, paz e saúde.